acho que antes da gente começar nosso evento, acho que vamos fazer uma oração antes da gente começar. Queres fazer, Lícia, a oração? Posso fazer. Então, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma terça-feira de estudo, de aprendizado desse tema tão atual e tão importante, agradecendo em primeiro lugar a Deus e a Jesus, aos nossos amigos espirituais que já se fazem presentes aqui nesse momento, ao Dr. Rossandro e ao Sérgio, que com tanto carinho vieram nos presentear com seus conhecimentos, a Vera e ao Luiz, né, por nos proporcionarem essa oportunidade, e não esquecendo do nosso grupo querido, que eu tenho a sorte e a felicidade de fazer parte, pedindo para que tenhamos muita proteção nessa 1h30 e que essa energia boa e essa paz que já se fazem presente nesse momento possam permanecer conosco. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Muito obrigada, Alice. Bom, então vamos dar o início à nossa atividade de hoje, né? Hoje, então, a gente vai ter, eu vejo que tem pessoas, a maioria do pessoal acho que já conhece aqui, já sabe no grupo da nossa atividade de hoje. Então, vai ser um bate-papo com o Rossandro, que vai falar sobre dores e oportunidades durante a pandemia, né? Ele vai conversar, e o Sérgio vai coordenar. Então, eu vou passar a palavra para o Sérgio apresentar o Rossandro. O Sandro não é muito conhecido, vai ser bem fácil, né, Sérgio? Então, que o Sérgio apresente e conduz agora a nossa apresentação de hoje. Eu quero dar as boas-vindas a todo o grupo, né, a todos que estão já presentes na nossa AME Pelotas e todos os que estão entrando. E nessa noite fria aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Pelotas, nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Rossandro Klinge, que é um companheiro, amigo de longa data, e que agora nos dá mais alegria ainda, porque ele é o mais famoso de todos nós, e a gente fica feliz, né, quando alguém tem esta capacidade assim, né, de conseguir conciliar o destaque, conseguir conciliar a repercussão pública, e como uma coisa que é muito difícil, que é a manutenção de um senso íntimo de fidelidade à sua própria pessoa, a condição de estar conectado consigo mesmo e com os propósitos que animaram desde o início, né? Então, para quem não conhece, nós estamos hoje com a grande alegria de ter a presença conosco do Rossandro, que é psicólogo clínico, companheiro nosso da AME Brasil de longa data, palestrante nacional e internacional. Como disse a Vera, o currículo dele é muito longo para a gente se estender aqui. E até eu me esqueci de te perguntar, Rossandro, como é que tu gostaria de ser apresentado, mas, sobretudo, é um articulador das ideias, né, do pensamento espírita moderno, veiculado no nosso ambiente social. Olha, acabou de entrar a Irvênia agora aqui, né? A gente faz assim, né? Ó. A Irvênia, Boa noite, doutora Irvênia, seja bem-vinda. Boa noite, Irvênia, prazer. Eu estou apresentando aqui o Rossandro, não sei se tu conhece, Irvênia. Já ouviu falar, né? Está mutado, é porque está mutada. Então, Rossandro, assim, muito, muito obrigado, viu? Porque a gente sabe do teu tempo, do teu envolvimento com a tua atividade, que inclusive ocupa um período da noite também para atividade profissional, e se dispor a participar de um grupo de estudo pequeno, né, que é o nosso, mas que eu acho que temos por uma afinidade uma espécie de espaço privilegiado, né, de podermos compartilhar, principalmente, pensamentos mais elaborados, trocas preciosas e que certamente ficarão gravados para nós. Fica bem à vontade, esse é o grupo da AME Pelotas, e nós costumamos dizer que todo aquele que chega pela primeira vez aqui acaba ficando, foi o caso da Irvênia, que já faz parte da AME Pelotas também, e assim a gente tende a formar um grupo para reflexões profundas, e hoje a gente quer contar com a tua manifestação dentro desse tema tão importante, né, dores e oportunidades na pandemia,
E a partir desse momento, então, eu te passo a palavra, fica bem à vontade. E o demais, a gente pede que fique com os microfones desligados nesse período inicial da fala do Rossandro. E depois eu tenho algumas questões já que foram antecipadas, que eu já vou começar por elas, mas naturalmente na sequência a gente vai dando oportunidade para quem quiser se manifestar. Tá bem, Rossandro? Muito obrigado, a palavra é tua. Vamos lá. Bom, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, né? Sem sombra de dúvidas, Sérgio sabe muito bem que ele é uma pessoa que mora no meu coração e não tem um pedido que ele faça que eu não atenda. Então, cuidado para não ficar pedindo as coisas para ele me pedir, tá? Porque isso é jogo baixo. Só uma brincadeira. A gente tem uma relação de profunda admiração. Eu conheci Sérgio a primeira vez ao vivo, eu não conhecia ele. Antigamente tinha vídeo de YouTube, né? Não tinha essas coisas, mas eu conheci em São Paulo, no encontro da AME, e foi muito impactante a fala dele, né? Eu disse, poxa, meu Deus do céu, que cara incrível, fiquei encantado com ele. E aí depois a gente começou, eu ainda levei um tempão, assim, para poder começar a falar e ser conhecido, e aí, quando a gente começa a conviver com pessoas como o Sérgio, como o Dr. Irivênia, como o Décio, para mim, no começo, Sérgio, foi como se fosse um cantor de barzinho que começou a conhecer Roberto Carlos, entende? Aquela sensação de que, meu Deus, meu ídolo, né? Então, e aí depois encontrar, porque também, vocês sabem, no movimento espírita, às vezes a gente encontra pessoas que a gente admira muito, mas o encontro pessoal é decepcionante. Mas, graças a Deus, no caso de Sérgio, doutor Ivênia, de Décio, da Janine, muito pelo contrário, só reforçou a minha alegria de perceber que havia uma coerência muito grande. Quando começou a pandemia, eu e Sérgio, a gente se comunicou várias vezes, né? Mesmo cada um com a sua loucura, tentando se reinventar, mas a gente trocou ideia, se comunicou, se ligou, fez chamada de vídeo, e eu acho que foi muito importante. E Sérgio, desde o começo, ele sempre ele sabe, ele talvez não saiba, mas aqui eu quero declarar, ele tem uma influência muito grande, a fala dele é muito impactante sobre a minha vida, e logo no começo, quando começou essa coisa de visibilidade, ele foi uma pessoa que sempre chegou junto para me alertar, para que eu tivesse cuidado, para eu não me encantar com tudo isso. E sempre foi muito bom, reverberando o que eu já escuto aqui da minha Janine, que como a de Sérgio também, né? Eu lembro que eu estava num programa uma vez com o padre, não era o padre Fábio, eu fiz com o programa com o padre Fábio, mas foi o padre, rapaz, aquele que é bem grandão, que canta também, Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, né? Aí ele disse assim, olha, tenha cuidado com esse universo de visibilidade, é muito perigoso, eu estou acompanhando sua trajetória, é muito rápido, então tenha cuidado com tudo isso. Eu lembro que assim, mas que eu tenho uma coisa que o senhor não tem que me ajuda muito a manter os pés no chão. Ele ficou curioso assim, né? E o que é que você tem que eu não tenho que manter os pés no chão? Esposa. Esposa mantém a gente tão no pé no chão, ó. Se eu fizer um comentário me exibindo, se eu fizer qualquer coisa de consumo exagerado, minha esposa faz. Ela basta fazer esse olhazinho dela assim, que eu volto para a base. A minha sensação é que a pandemia, ela fez esse olhar sobre nós, né? Um olhar de vai para dentro, né? Olha para você, se enxerga, aproveita isso. Até fiz um monte de live no começo, tá? E com a Monja Cohen, com os Mário Sérgio Cortella e tal. E eu dizia muito para eles assim, a pandemia não nos fez um convite a se reinventar, porque convite é uma coisa que eu posso recusar. A pandemia nos intimou a se reinventar. É diferente esse movimento. E esse intimou significa dizer que para muita gente foi e está sendo muito caótico, e vocês sabem disso. Vocês sabem que tem pessoas que estão em desespero, tem pessoas que têm um equilíbrio frágil e se desequilibraram profundamente, tem pessoas que já eram desequilibradas e ou se desequilibraram muito mais ou encontraram um eixo, né? A gente foi convidado a um mergulho tão profundo e a gente começa a perceber isso de várias formas, né? Se puder fechar o áudio da Raquel, Luiz, ajuda aí. Raquel, você está nos ouvindo? Raquel, puder fechar o teu microfone? Para variar, abri sem querer, desculpa. Não, tranquilo, Raquel, relaxa. Com baby tem prioridade. Aí você começa a perceber os movimentos e fazer comparações, né? O mercado imobiliário está aquecido, apesar da crise econômica, e o mercado imobiliário não somente troca de casas e tal, mas também de itens de decoração. As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. E ao ficar mais tempo em casa, elas começaram a observar o ambiente físico.
E começaram a pensar, bom, aqui cabia um papel de parede, porque vai ficar legal. Acho que um tapete aqui para assistir minha série vai ser legal. Só que essa observação para o lar, em que você começou a perceber o que podia melhorar, e aqueles defeitos que você pensou, essa porta que eu nunca tinha parado para, né, tirar esse barulho irritante dela, agora eu vou fazer isso. Também foi algo que a gente fez na nossa casa interna. A gente começou a se observar muito. Então, esse mergulho dentro de nós é uma característica muito gritante de épocas de crise, porque a gente, muitas vezes, primeiro busca muito lá fora um apoio, um suporte, uma solução, uma palavra de consolação, um norte. E quando a gente olha e percebe que quase todo mundo que a gente está falando está desnorteado, a gente então começa a buscar um norte interno. E isso é importante porque isso representa maturidade. Quando você finalmente olha e busca aquele locus de controle interno. Eu até diria, acho que todo mundo aí já usou o Waze, né? Com certeza na vida. Quando a gente está com o Waze, de repente a gente erra a rua de entrar e o Waze faz assim, novo cálculo da rota. Acho que a gente, desde março do ano passado, está ouvindo isso na nossa consciência. A gente planeja uma coisa e muda tudo aí, novo cálculo da rota. A gente está num recálculo da rota muito intenso. E esse mergulho, ele tem provocado um primeiro desencontro, né? Tem gente que fez uma ressignificação até de como se vê como espírita, da participação no movimento espírita. Essa ressignificação não é somente pessoal, ela também está sendo familiar. Está sendo também institucional, as instituições estão passando por isso de um modo muito gritante. Eu faço palestras para empresas de todos os tamanhos e todas as repercussões, de sistemas bancários a empresas de tecnologia. Na Google, por exemplo, 60% dos funcionários disseram que não voltam para o trabalho físico se não pedem demissão, ou seja, vão continuar no remoto. As pessoas redescobriram família, redescobriram o prazer de tomar um café ou um chimarrão, né, com calma, conversando, dialogando. Eu também percebo muito que a gente já vivia em isolamento social, antes da pandemia. A gente vivia com isolamento social. Todo mundo numa sala, cada um com seu smartphone, todo mundo no restaurante, cada um com seu smartphone, todo mundo no aeroporto, cada um com seu smartphone, no shopping, pessoas sendo atropeladas. Eu quase morri em Goiânia por causa do smartphone, vindo no WhatsApp, é verdade. Aí quando eu percebi a loucura que estava sendo. Então, é como se a natureza dissesse, já que vocês estão tão desconectados uns dos outros, apesar de próximos, vamos ficar distantes e usar esses equipamentos para se conectar. A ironia da vida. Que agora, essa espécie de Big Brothers às avessas, em que a gente está numa casa, em que a gente tem vontade de sair e, ao mesmo tempo, está descobrindo o prazer de ficar. Porque a gente voltava só para dormir. E, claro, talvez vocês sintam menos isso porque vocês não tiveram esse privilégio ou essa dor de ficar em casa, porque quem é profissional de saúde estava lá saindo o tempo todo. Mas, de todo modo, vocês foram afetados por esse isolamento social, porque a família ficou, porque o medo de contaminar a família aconteceu. Vários médicos amigos meus, eu moro aqui eu moro num condomínio, e nessa torre onde eu moro tem vários cirurgiões. E é muito engraçado que quando estava no grosso da pandemia, que abriu o elevador, doutor Ivênia, eles ficavam de costas, sabe? Você andou a ficar de costas, porque eu acabei de vir do centro cirúrgico do hospital de trauma. Beleza, eu vou esperar o elevador novamente, vai aí, tranquilo, sabe? A gente tirava onda, brincava. Então, essa situação da gente começar a sentir medo, né? É um medo diferente, porque era um medo de alguém que a gente amava. Quando alguém se contaminava da família, você tinha que isolar essa pessoa num quarto. Essa situação de isolamento, quando eu tive Covid com o Janine aqui, a gente passou 15 dias no apartamento e eu ainda agradeci a Deus que a gente pegou juntos, não tinha ficado 15 dias no quarto, né? Como a gente se contaminou na mesma época, a gente pôde circular juntos. A gente, inclusive, ficou dormindo em quartos separados, porque a nossa médica pediu para não ficar com carga viral maior, a gente ficar dormindo isolado, mas a gente convivia durante o dia. Mas a sensação foi muito ruim, a sensação de você ficar com medo da doença complicar, sabe? E aí a gente começa a sentir que aquelas mudanças que estavam sendo proteladas, adiadas, procrastinadas ad infinito, elas vieram assim na tela mental, agora é a hora. Ao mesmo tempo, uma ilusão de que teríamos muito tempo para fazer tudo que a gente não tinha tempo para fazer, e, na verdade, muitos de nós
começou a trabalhar muito mais que antes, porque a gente teve, por exemplo, aprender, né? Eu não sabia nem que existia Zoom na minha vida. Eu nunca tinha feito uma palestra online que não viesse uma equipe na minha casa para montar tudo para mim, só para depois eu entrar e fazer. E assim que eu cheguei aqui, de 16 de março, eu tinha feito a última palestra para o Ministério da Economia. Aí fui para o Rio fazer o programa de Fátima, voltei para cá. Na segunda, cancelaram toda a agenda profissional dos palestrantes, sem imaginar do Brasil. Imagina aí, caíram, como a gente chama, 75 palestras, né? E aí eu fiquei naquele cotidiano que eu acordava sem saber o que fazer. Eu passei 3 dias assim, tomado de ver notícia 24 horas, acompanhando CNN, Globo News, Fox News. Era aquela coisa bem paranoica mesmo. Aí eu pensei, peraí, o que você diria a alguém que perguntasse o que é que eu faço para ficar bem aqui? Primeira coisa que eu diria é muito normal estar normal em tempos de anormalidade, então aceita que dói menos, né? Valida a sua angústia, valida a sua dor, não se critica por isso, você é humano. Agora, você também é responsável por direcionar a sua própria vida. Então, cria uma mini rotina, porque o primeiro luto nosso, antes de começar a morrer pessoas próximas, foi de rotina. Perdemos uma rotina. E a gente a gente reclama muito da rotina, mas sem ela a gente se desorganiza. Então, eu criei uma certa rotina, eu tive que aprender a mexer com um monte, depois as palestras começaram a voltar, e cada empresa, uma usa Zoom, uma usa Webimax, usa um Teams, outra usa StreamYard, outra usa Skype, cada uma numa realidade. Gente, tem mais ou menos 75 aplicativos para fazer palestras online. E aí você tem que aprender a mexer com cada uma delas, fazer encontro com o cliente, aquela coisa todinha. Aí você vai se reinventando. Aí você fica pensando. Eu lembro que Sérgio fez assim, Rosângela, você deu uma sumida, né? Eu disse, foi, Sérgio, porque eu percebi que eu não estava escutando a Covid. A vida mandou a gente desacelerar e eu continuei acelerado online. Eu fazia, gente, 2, 3 lives por dia, palestra. E aí Janine fez, o que adianta você parar de viajar se você passa o dia no escritório? Eu fiz, caramba, eu não estou escutando as coisas. Aí eu fiz o seguinte, eu zerei tudo, fiquei só fazendo palestras mesmo, profissionais, diminuí muito a agenda e passei a conviver intensamente com a família. E aí foi muito incrível esse processo. Claro, eu prefiro aqui falar sobre minha experiência do que teorizar sobre o que a pandemia significou, senão a gente vai para um plano muito subjetivo, né? E é claro que cada um de nós já tem uma experiência muito particular. E isso, para mim, foi muito importante como um processo de enraizamento. Eu acredito que, na minha sensação, é que eu fiz um mergulho tão profundo nesses últimos 1 ano e 6 meses, que vai aí já, que eu tive uma sensação de 10 anos se passarem, em termos de me conhecer mais, aprofundar as relações, aumentar minha convicção sobre o que realmente é importante para mim, e são as pessoas, e são minhas crenças e os valores que me norteiam. É engraçado que a visibilidade na internet ela é muito louca, porque você aumenta mesmo em casa. Hoje em dia não tem mais essa coisa de você ficar... E trabalhando esse sentimento, sabe? Nesse processo eu criei uma empresa, que é uma empresa de educação chamada Educa 21. Eu escrevi livros, né? Eu voltei a compor várias músicas, né? Que eu componho muito. Então, assim, eu comecei a resgatar coisas que eram importantes que eu não tinha mais, né? O violão que estava ali, ó, Sérgio, ó, o violãozinho ali, ó. Aí comprei um teclado para aprender teclado, entendeu? Porque compor em teclado é mais fácil, compor em piano é mais fácil que compor em violão. Porque violão você toca muito ou toca ruim como eu. E teclado dá para tapear, porque ele tem os acompanhamentozinhos ali, você vai, né, botando. Violão é só você, né? Então, são processos em que você pensa assim, a paz de fazer isso, eu acordo de manhã, nunca tinha feito academia de forma consistente. E, ao mesmo tempo, dias de ter culpa de poder estar tão bem no momento que está todo mundo tão mal. E depois entender que eu não poderia... a solidariedade com a angústia dos outros não quer dizer que eu tenho que ficar mal com os outros, mas até estar bem para poder ajudar os outros que estão mal. E aí você entender... E não sei se vocês chegaram a assistir o filme do ano passado que ganhou o Oscar, que é um filme sul-coreano. O nome agora deu uma fugida, não sei qual é. Parasita. Parasita é um filme que ele mostra de forma muito em tintas fortes as muitas injustiças. E a pandemia explicitou isso muito rapidamente no começo, né? No começo era aquele discurso, estamos todos no mesmo barco,
até que alguém disse, opa, peraí, tem gente que está numa canoa furada e tem gente que está no iate. Ah, tá, então estamos na mesma tempestade. Não, mas opa, se você está no iate, a tempestade lhe atinge de um modo diferente se você estiver num barco furado. E a gente começou a perceber que aumentou a injustiça, ficou mais explícito. Ao mesmo tempo, vivemos um momento no mundo, e vou falar isso com muita calma aqui para não ferir animosidades, em que as pessoas estão num divisionismo político que tomou conta também do movimento espírita de forma lamentável e vai deixar estragos por anos. Eu confesso a vocês que a gente vai voltar muito ressabiado uns com os outros e com o que a gente tem visto de exagero de ambos os lados dos espectros. E a gente viu muitos irmãos nossos derriar a bandeira do Cristo e subir a bandeira dos homens. Não importa se da esquerda ou da direita, mas a fala, a veemência, a força, a agressão e a energia não é mais utilizada para defender o evangelho. E se defende coisas estapafúrdias, né, absurdas. E a gente tem que ter a capacidade de conviver, porque às vezes não é somente lá no movimento espírita, é dentro de casa, na família, nos grupos de WhatsApp. A gente está sendo levado a, digamos assim, ao extremo da capacidade de resiliência. Há, inclusive, estudos falando sobre falência de resiliência, porque são tantas exigências de resiliência em tantos pontos que tem hora que a gente não consegue dar conta disso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma antecipação de muitas coisas. A gente sabe que a natureza não dá saltos, mas que ela acumula pontos de inflexão, né? A água vai ferver a 100 graus, mas quando está de 99 para 100, está muito perto de ferver. A sensação que eu tenho é que a gente está num ponto da encarnação que estava no 99 e de repente foi para o 100. Porque a gente sabe aí, mesmo não sendo espíritas, se a gente estuda, e eu me debrucei para estudar isso no começo, gripe espanhola e as repercussões que teve depois. Primeira guerra com gripe espanhola, o que aconteceu antes, durante e depois. Segunda guerra, o que aconteceu antes, durante e depois. Peste negra, o que aconteceu antes, durante e depois. Um aceleramento extremo de processos. Logo após o fim da gripe espanhola, a Primeira Guerra, veio a Semana de 22, a reinvenção cultural no mundo. Depois da Segunda Guerra, o movimento dos anos 60, dos direitos civis, uma mudança impressionante e tecnológica. E agora, isso está sendo feito de uma forma muito mais veloz. Muito mais veloz. Então, forças antagônicas estão lutando, umas para se afirmar como o novo que chegou, e outras para aquilo que quer manter o status quo, o establishment, né? E não vai conseguir, porque eu lembro muito quando Kardec pergunta o que vai acontecer com o homem que tentar evitar o progresso? E os espíritos respondem, não vai conseguir. Mas e se ele insistir acreditando que está fazendo melhor? Né? Porque a pessoa pode achar que está certa mesmo e querer fazer porque como Paulo, quando Saulo era, né? Quando Paulo ainda era Saulo, ele era convicto de que ele estava certo no que ele fazia. E aí os espíritos respondem, serão trucidados pelas engrenagens que tentam parar. Porque chega um momento em que a mudança vem se opera de tal modo que começa a acontecer apesar de qualquer resistência. Então, é óbvio que num processo como esse, a gente entra no que a gente chama de uma crise. É uma crise que a gente está vendo. E o que é uma crise? Pô, essa palavra tão usada. É que a crise, ela detona o que estava funcionando e o que está para funcionar não chegou para poder substituir o que estava funcionando. E a gente fica no hiato de educação de filhos, de padrões emocionais, de vida religiosa, de padrões morais, de padrões políticos. Tem um pensador que diz assim, nós temos uma crise quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos e o novo não se explicitou e por isso não está qualificado para orientar o presente. Gramsci, um pensador italiano. O que acontece? Ou seja, o novo não está pronto e o velho não dá conta de mais nortear as coisas. A gente fica num hiato. E nesse hiato existe dores e oportunidades. Ou como num discurso de John Kennedy, em que algum assessor disse que em mandarim a palavra crise significava oportunidade e perigo, mas não existe registro disso em mandarim de jeito nenhum. É uma invenção do cara que digitou o discurso de Kennedy. Mas como ele pronunciou, ficou famoso. E muita gente, eu antigamente até dizia isso. Até que um amigo meu chinês disse, Sandro, não existe isso em mandarim.
que crise significa oportunidade e perigo. Não obstante o fato de que é verdade, que numa crise nós temos dores e oportunidades. Nós temos, então, que numa crise, do mesmo jeito que a gente está vendo aí um conjunto de crianças prematuras nascendo, né? Imagine que psicologicamente está acontecendo o mesmo. A gente está tendo que fazer partos prematuros de ideias, de visão de mundo, a gente está tendo que gestar em nós com a rapidez que a gente não estava planejando certas coisas, porque no meio de uma crise, no meio da Segunda Guerra Mundial, se inventou o código de barras para facilitar o transporte de armas, se surgiu o embrião da internet, criou-se os cursos de idiomas para poder facilitar a espionagem, contra-espionagem, vários medicamentos que a gente sabe, um conjunto de coisas que a gente hoje usufrui. Do mesmo modo, acontece isso agora, enquanto a gente está falando. Só que não vai demorar muito para chegar isso a todos nós. Então, são transformações materiais profundas que o mundo está passando e que é irreversível. São transformações históricas profundas, irreversíveis. São transformações emocionais irreversíveis e que vai, como diz, né, a filosofia, criar o Zeitgeist, ou o espírito do tempo, né? Porque quando você tem um ponto de inflexão dessa magnitude, se funda um novo século, porque o século não começa com a virada do calendário, mas quando um evento global e impactante soterra um século anterior, que foi o que aconteceu com a Primeira Guerra e a gripe espanhola, soterrou os modelos, usos e costumes do século XIX, inaugura o século XX, e se perguntava o que irá inaugurar o século XXI. Inicialmente se achou que foi o World Trade Center, o atentado lá nos Estados Unidos, mas embora tenha sido chocante, foi local, não atingiu a humanidade toda. Este é o evento redefinidor de usos, costumes, construção de muitas coisas. Enquanto isso, na sala de justiça, e quem entendeu a piada assistiu o desenho animado dos super-heróis, então certamente se já tomou a vacina, está perto de tomar, porque é grupo prioritário. Então, enquanto isso, nós espíritas já tínhamos essa bola cantada há muito tempo. Estamos vivendo uma transição. Essa transição ela se opera também no nível espiritual. Existe uma profunda transformação que está sendo gestacionada. E em alguns momentos da encarnação na qual vocês estão agora, eventos mais impactantes denunciarão e explicitarão esse movimento. E apesar disso, muito de nós caiu. Tudo bem, se a gente lê André Luiz lá, Evolução em Dois Mundos, na reunião lá do grupo mediúnico, vocês devem lembrar, quando o mentor faz assim, olha, de cada 10 médios que a gente manda para a Terra, 8 falham de forma total e plena, um cumpre meia boca e um dá certo. Então a estatística tá beleza, eu entendo, e a nossa esperança é que a gente esteja pelo menos no meia boca do mais ou menos do meio, que acerta e erra, com objetivo claro de nos tornarmos um que tem aqui cumprindo o nosso papel, porque eu acho que o que a gente quer ao final da encarnação, o nosso objetivo, é escrever ao nosso modo, dentro do nosso nível de evolução, a nossa segunda carta a Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve, em que ele se despede da vida dizendo, eu cumpri a carreira, eu mantive a doutrina sã, né? Ou seja, a meta que me foi estabelecida, eu alcancei e me mantive incólume a todas as tentações de desvio. E a gente sabe que isso pode acontecer aos 47 do segundo tempo. Enquanto nos encarnou, está no risco, né? E aí a gente, então, percebe o próprio movimento espírita, opinião pessoal, está vivendo um apagão. Já viu a quantidade de gente que está vendo congresso, que antigamente tinha 3 mil pessoas ao vivo e 15 mil online? Às vezes tem 50. Certo? E sabe o que é que estão fazendo para reavaliar isso? Nada. Quem propõe uma reavaliação está obsediado, e talvez eu esteja corro risco, porque eu estou dizendo isso, e o vídeo vai ficar gravado, mas tudo bem, né? Nós precisamos reavaliar. Cadê os jovens? Né? Então, assim, a gente tem que pensar que essa crise é um convite
pessoal, um convite familiar, um convite institucional, de projeto de movimento espírita também, né? Porque está sacudindo tudo. Então, não há como imaginar que a gente vai voltar do mesmo jeito, né? Então, tem muita coisa que a gente está ainda avaliando. O que a gente tem que, obviamente, sempre primar por fazer? É, com muita serenidade e amor, essas avaliações. Sem autoacusação e sem acusação. Sem encontrar culpados, mas sem se negar os diagnósticos. Porque vocês que trabalham na área de saúde sabem, eu também, como psicólogo, não há como você executar uma cura sem um diagnóstico. Por mais doloroso que seja o diagnóstico, é mais importante saber dele do que, fazendo de conta que nada está dando errado, eu vá ali me escondendo e quando eu finalmente buscar a doença já esteja irreversível. Enfim, como palavra final para a gente começar a conversar, eu diria que a pandemia está nos obrigando das mais variadas formas a explicitar e a revelar os diagnósticos que nós estávamos negando a fazer sobre nós mesmos, sobre nossa família e sobre nossa sociedade em todas as áreas. Muito obrigado, Rossandro, pela tua fala aí, provocadora e provocativa e inspiradora para nós, né? Então, agora eu quero propor ao grupo, mas antes de passarmos para algumas questões que já me chegaram aqui, e depois, posteriormente, abrir para o grupo, perguntar o que desejar e a gente interagir, eu quero passar por uma questão de respeito e admiração à nossa Irvênia, a prioridade de alguma colocação, se quer fazer alguma consideração, Irvênia, a gente está te dando esse espaço como o nosso com o devido carinho da nossa admiração aí. Muito obrigada. Eu acho que a maior parte dessa admiração é porque eu sou decana, né, do grupo aqui, é isso que eu estou vendo. Bom, tudo que o Rossandro foi falando, eu fui me colocando, né, porque é impressionante como eu tenho comentado que quando a gente assiste uma série, né, eu estou agora fixada nas séries coreanas, como a gente se identifica com alguns personagens, né? E então Emmanuel mesmo, num texto que eu estava lendo esses dias, ele fala que, fazendo o prefácio de um dos livros de André Luiz, ele fala que quando a gente lê esses casos todos que André Luiz vai relatando, a gente acaba descobrindo trechos, pedaços de história da nossa própria vida, né? Porque nós temos, assim, muitas coisas comuns, né? Você falou que foi fazendo depoimento da sua adaptação ao Covid e tal, e a gente se coloca junto, né? Porque tem uma porção de coisas assim. Então, Rossandro, eu entendo, concordo com o que você falou, que a pandemia foi mais do que um convite, foi uma, como é que a gente chama isso? Não é um convite, é uma convocação, né? Eu me lembro que quando eu tinha aquelas reuniões da faculdade, às vezes era convite, mas quando vinha o Supremo Tribunal lá, que é o diretor, o vice-diretor, eles estão convocando, falando, peraí, não dá para ter alguma desculpinha, né? E a pandemia está nos convocando mesmo para essa mudança, né? Mas eu sinto assim, afora os problemas pessoais, né, de cada um, e eu posso dizer que o ano passado foi um ano bem difícil, porque o Flávio, meu marido, faleceu em dezembro de 2019, do infarto fulminante de repente, entrou 2020, janeiro, fevereiro e março começou a pandemia, inventário, então foi uma coisa assim, você fala, você está no meio de um furacão, onde é que eu pego para reestruturar a minha vida, né? Para reorganizar. Ainda bem que eu tenho uma psicóloga que está me puxando para baixo e me ajuda aí nessa questão toda, né? Bom, mas, por outro lado, eu vejo assim,
Olha, essa pandemia, eu estou entendendo ela como um recurso pedagógico que Deus está permitindo que aconteça no planeta todo, né? Como uma convocação para a mudança. Porque do jeito que estava não podia ficar, né? Tá muito... Porque você veja bem, há 2, 3 anos atrás, qual era o nosso temor, né, em termos sociais e políticos? Era que, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia do Norte se estranhassem, um soltasse bomba na cabeça do outro e ia sobrar para a gente, né? Então era assim, era um agente ameaçador muito grande. De repente aparece um agente ameaçador pequenininho que ninguém vê, né? Só em microscópio eletrônico, e não está só aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Coreia do Norte, está em todo lugar. Então, é assim, até eu me lembrei do Arnold Toynbee, né? Toynbee, que a doutora Marlene gostava de citar, porque ele tinha o conceito de minorias criativas, né? Então, são um pouquinho de gente que propõe uma mudança, um modo de pensar e de conduta diferente. Eu falo que esse microbinho, né, esse coronavírus, é uma minoriazinha bem pequenininha e está causando assim, né? Está propondo uma mudança extraordinária. Então, há uns 20 anos, eu venho acompanhando a literatura, né, por exemplo, de filósofos, historiadores como Alfred Schopp Capra, e que ele fala, por exemplo, que nós temos que abandonar o sistema antropocêntrico, considerando que o ser humano é uma espécie superior, é melhor que as outras, tem que subjugar e explorar as outras, né? Tem que sair da competição para a cooperação, tem que sair do proselitismo para o testemunho, tem que sair do egocentrado para olhar o outro, né? Tem que reverter essa seta do chamado altruísmo, que ele ainda é egocentrado, nós temos que virar a seta para fora, né? Então, eu acho que eu fico assim, vendo que eu estou dentro de um sistema muito grande, né? E que cada um tem que se organizar, mas tem que se colocar nessa visão geral de que todo o planeta está sendo convocado por uma mudança, né? E a gente tem que se organizar de uma determinada maneira para ficar encaixada nisso, né? Porque às vezes eu vejo a pessoa se organizando e coisa, mas dentro daquele seu mundinho, né? Então, é claro que a pessoa tem que se equilibrar pessoalmente, familiarmente, na sua pequena comunidade, mas isso está inserido nessa proposta do planeta como um todo, né? E aproveitar de passar, Rossandro, assim, pode concluir, Vênia, pode concluir. Não, outro dia ainda comentava no meu grupo de primos, né, que são muitos, exatamente essa coisa de que a gente tem que ter essa visão holística, porque é toda a humanidade que está sendo convocada, né? Não somos só nós. Então, mas é uma convocação mesmo, eu aceito isso como um recurso pedagógico mesmo para todos nós, né? Antes de passar, Rossandro, a palavra, eu fiquei pensando no que a Edvênia trouxe aí, né? Entre tantas coisas que eu acho que são bastante considerações para a gente poder alongar em vários caminhos, né? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é que efetivamente agora o nosso inimigo está dentro de nós, não é? Parece que a luta realmente, de forma concreta, se torna uma luta dentro, né? Parece que aquela grande mensagem universal que a gente insistiu em não observar e aprender, que o nosso inimigo está dentro de nós, se materializou num vírus, não? Fiquei pensando nessa metáfora. Especialmente levando em consideração que a gente tem aí um grande número de pessoas encarnadas com consciência de sono e que precisava de uma coisa muito concreta para entender essa metáfora, que está lá narrada no Mahabharata, em qualquer livro sagrado que a gente vai ver, esse grande inimigo interno, né? É o que está dentro que contamina e não o que está fora, né? É o que sai da boca, e olha só, o que sai da boca hoje contamina. Mas há muito tempo o que sai da boca contamina, há muito tempo a gente consegue ter a virulência de destruir alguém. Hoje, por exemplo, a gente tem
ao mesmo tempo, um vírus que materialmente é destrutivo para o nosso organismo. Nós temos as mentiras de uma sociedade cheia de fake news e redes sociais manipuladas por algoritmos matemáticos que nos jogam uns contra outros, e a gente fazendo com que esse nosso inimigo interno mal trabalhado, mal elaborado, mal desenvolvido, se manifeste. Quando a gente estuda isso, né, Janine, a gente sabe que qualquer coisa que seja intermediária diminui a vigilância do superego, e o indivíduo vai com todo o instinto. Não sei se você lembra de um desenho do Pateta, que ele entrava num carro, e quando ele entrava no carro virava um motorista perigoso, tal, e depois que ele saia do carro virava uma pessoa normal, né? A tecnologia parece que quando ela entra entre um ser humano e outro, ela exacerba o nosso pior. E aí a gente está tendo que fazer agora, nesse momento, porque se exacerbou também, é muito recente, redes sociais e internet, na nossa história humana, mas já mudou completamente a face da tal humanidade. Inclusive, por causa dela, a gente está aqui vivendo uma pandemia. Você imaginou essa pandemia na época do Nokia de lanterninha? A gente estava desesperado, sem Netflix, sem séries coreanas. O que seria de nós, doutor Ivênia? A gente estaria louco, sem poder fazer uma chamada de vídeo, né? Então, mas ao mesmo tempo, essa tecnologia está sendo muito mal utilizada, demandando de nós a compreensão de que novas avenidas foram abertas. Então, a gente pode continuar contaminando agora, não somente um ou dois, né? Se o vírus eu contamino quem está próximo, eu contamino com minhas ideias equivocadas ou com minha agressividade de hater muito mais pessoas. Então, mas continua sendo exatamente isso que você falou, Sérgio, o que está dentro se expressando para fora. E essa materialização do vírus talvez fique mais pedagógico, né? Como o doutor Ivênia disse, esse caráter pedagógico constante da vida, e a pandemia não é diferente, e que agora se materializa para que a gente possa explicar, olha o que é que de dentro faz mal. Olha o que olhar para alguém da sua família e encarar que ela pode ser alguém que pode te contaminar, ou que você pode contaminar alguém que você ama. Isso tem mexido muito com a gente, mas é porque, de fato, às vezes, diante do que a gente estava, como o doutor Ivênia, não dava para continuar como estava, às vezes é preciso a gente ir para a prova final. Vocês já fizeram final? Eu fiz final, né? Quando a gente não passa por média e tem que fazer uma prova vendo o conteúdo inteiro para poder tirar uma nota, para poder passar. A gente está naquele momento de uma grande prova final aqui, coletiva, e, claro, algumas pessoas não vão conseguir passar. E quando eu falo de não conseguir passar, não é porque desencarnou, não, tá? Não tem nada a ver com isso. É não conseguir passar em termos de mudança de status de consciência, porque, afinal de contas, essa convocação, essa intimação é para uma mudança de status de consciência e de conduta, né? Que é necessária e que se coletivize o mais rápido possível. Tem uma questão aqui que me chegou exatamente nessa direção. É uma pergunta assim, que se nesse momento que nós estamos, já na tua percepção, dá para poder dizer se houve alguma melhora na condição moral das pessoas com a pandemia ou alguma piora, né, em função das dores, das perdas? Qual é a tua percepção nesse momento? Se as coisas estão melhorando ou se estão piorando, ou se ainda não deu para ver isso? Acho que depende de para onde a gente olha, né, gente? Porque, por exemplo, a gente observou e ainda observa um aumento da solidariedade para quem já era solidário, né? As pessoas ampliaram a capacidade de servir. E um aumento de egoísmo para quem já era egoísta. Porque a pandemia, como ela é reveladora, ela explicita a interioridade. Então, se você tem luz, você explicita a tua luz. Mas se você está com muitas sombras ainda, você explicita a sua sombra. A gente está lá, vendo toda aquela angústia. De repente, chega um vídeo no seu WhatsApp de um cara humilhando um motoboy, dizendo que você tem inveja da cor da minha pele, você queria morar aqui, aí você faz... E muita gente que a gente sabe que concorda com aquela visão de mundo, né? E que algumas pessoas se sentem autorizadas a revelar certas visões de mundo e comportamento muito preconceituosos, e a gente já olha assim, meu Deus, as pessoas pensam assim, e agora se sentiram autorizadas a revelar tudo isso. Por outro lado, eu converso com muitos amigos, a gente, sem diagnóstico não tem cura. Então, eu sei que é chato ver tudo que está acontecendo, mas como é que eu vou curar se não tiver esse diagnóstico? Então, tanto esse diagnóstico nosso, pessoal, de cada um de nós, como um diagnóstico coletivo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, aqui até para a gente começar também, em cada resposta, tentar apontar
uma possibilidade de atitude para que a gente sinta-se melhor nesse contexto, é uma curadoria emocional, né? Ou seja, eu tenho que selecionar de tudo que me chega o que me acrescenta. Mais do que antes, a gente recebe hoje muita coisa, e muita coisa é lixo. Então, assim, aquele conselho de Paulo hoje está ainda mais impactante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Hoje tem muita coisa que não convém. Tem muita notícia, não é que eu vou ficar alienado, eu vou lá, vou saber o que está acontecendo, né? Mas eu vou ficar o tempo inteiro acompanhando, tá? Sabe, tudo de ruim que acontece o tempo inteiro, e eu não estou falando aqui do número de mortos, não, que é preciso ser dito para denunciar uma sociedade que precisa se cuidar. Mas é assim, é muita tragédia acontecendo, mas também muita coisa linda acontecendo. Eu tenho que ter a capacidade de não ignorar a tragédia e também de ser um agente para mitigar a tragédia humana e as injustiças de forma ativa e não somente com a vontade que o mundo mude, mas um agente dessa mudança, com um compromisso real de mudar o mundo, prático de mudar o mundo, preciso disso. Mas eu também preciso, como a doutora Ivânia falou, assistir a série coreana, eu até indico para vocês uma série que eu acho que é a mais linda que eu já vi na minha vida. Ela é transformadora e cada episódio dela é uma terapia gigante. Eu já passei até 4 da manhã conversando com o Janine depois de um episódio dessa série, que se chama This Is Us, da Amazon Prime. É de uma beleza arrebatadora. Então, quem não viu, assistam, da Amazon Prime, esses somos nós. Então, a gente vive esse momento em que, de fato, a gente consegue ver o belo e o nefasto, porque o mundo sempre foi assim. E a gente também tem que ter essa capacidade de olhar a vida e dizer assim, tá, eu também tenho que agradecer o sol que nasce, né? Eu tenho que agradecer a possibilidade da vida, eu tenho que agradecer as pessoas que eu amo, que estão bem, porque teve semana aqui, gente, que a gente perdeu assim uma amiga a cada 2 dias, né? Teve uma família de amigos nossos que morreu a mãe, o filho e o pai, parecia uma guerra. Então isso afetava muito, isso ainda afeta a gente. E essas perdas todas em meio a muitas transformações, a gente precisa olhar tudo isso, mas também ter olhar para a gratidão. É por isso que essa palavra está sempre aqui, ó, atrás de mim, ó. Aqui debaixo do meu São Francisco meditando. Vocês estão vendo o São Francisco na posição de lótus. Então, esse sentimento de a gente saber, né? Como dizia Chico Xavier nesse sentido, né? Tudo tem uma lição e a gente, do mesmo jeito que nasce na família que necessita, a gente está encarnado no momento exato que nosso espírito precisa para crescer. Sandro, chegou uma pergunta aqui, eu acredito que foi do Francisco, que ele não botou por escrito, mas eu vou juntar aqui uma outra questão interessante, que nós vivemos tempos muito estranhos, né? Muito estranhos. Tudo isso que está acontecendo é tudo muito estrangeiro para nós, né? A começar pelo que dizia Jesus. Jesus dizia assim, quando 2 ou mais houverem se reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Hoje em dia, se tiver aglomeração, a gente imagina que Jesus não deve estar aconselhando, não daria o mesmo conselho hoje, né? Então, eu queria juntar essa reflexão desses tempos estranhos, aonde a proximidade se torna perigosa, não é? Eu não sei se tu vai lembrar, mas já houve tempo em que a gente se abraçava, que a gente se beijava, que a gente podia compartilhar, aqui no Rio Grande do Sul a gente compartilhava a cuia do chimarrão, e tudo isso era símbolo, significado de afetividade, significava que a gente se amava. Hoje em dia, se a gente chega e se abraça numa pessoa, a gente quer matar a pessoa, né? Então, é o contrário, né? Então, significa que tem alguma coisa de ruim dentro da pessoa querendo o mal do outro. Tempos muito esquisitos, tempos muito estranhos, né? Então, na questão que vem essa questão do posicionamento das casas espíritas estarem fechadas e remotas em momento de tanta dor e necessidade de apoio, né? Como compreender isso? Que tipo de caridade, que tipo de aprendizado que a gente pode ter nisso? E qual é a tua colocação? Até tem uma pergunta bem direta aqui em relação à obra no rumo do mundo de regeneração, essa obra que o Divaldo lançou por último agora. Ô, Sérgio, pelo amor de Deus. Então, quem sabe deixa isso mais para o final, né? Essa questão da obra em si, mas vamos interromper a gravação, a gente pode falar sobre o tema. Se sobrar tempo, a gente fala, porque é bastante polêmico, acho que pode ter bastante apreciações essa obra, né? Também eu imagino, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que, te conhecendo, eu imagino que a gente deve ter bastante
pontos de interrogação sobre, inclusive, a obra do Divaldo. Mas eu me deteria nessa questão da proximidade, do distanciamento, como entender esse amor estranho que está acontecendo entre nós, né? Esse amor esquisito. Eu acho que se Jesus encontrasse 2 ou 3 nomes dele, ele ia dizer: use máscara e vá para casa, e passe álcool gel. Mudou tudo. Mas acontece que ele hoje nos permite estar reunidos de outro modo, como a gente está aqui agora, né? É uma reunião de intenções. A gente está aqui a quase 4.000 quilômetros de distância, eu fisicamente de vocês que estão em Pelotas. Mas estamos unidos, estamos reunidos em nome dele. E essa é uma nova forma de estar presente. Inclusive poder fazer isso com muito mais serenidade, porque da última vez eu tive que realmente viajar para ir, né? É muito massa, é muito gostoso, é muito alegre isso, mas você que sabe, antes de mim, você percebeu isso, é extremamente esgotante. Esgota fisicamente. Como a gente não está a gente não tem bilocação, doutor Isvênia, não levita, né? Então, eu lembro que uma vez a gente estava lá juntos num evento. É aquela cidade que tem perto de Porto Alegre, sempre o aeroporto fecha. Eu nunca consegui pegar o voo lá. Caxias. Caxias. Eu e o doutor Ivene, a gente desceu de Caxias para pegar o voo em Porto Alegre. Claro que para mim foi um privilégio, né? Eu fiquei com o doutor Ivene do meu lado 2 horas, com aquela paisagem horrível, que não é nada de muito pelo contrário, conversando coisas incríveis, ela me contando altas histórias, eu só ali bebendo, babando, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, poder fazer isso aqui agora, terminar e ficar aqui com o Janine, tá? Isso é uma coisa muito, muito boa, que tem sido importante. Então, hoje, eu acho que é importante. Uma outra coisa sobre as casas espíritas. Eu acho que nos momentos mais críticos, tudo tem que fechar. Mas nos outros momentos, é preciso abrir, com todos os cuidados que tem que se tomar. Porque as pessoas estão angustiadas, elas estão desesperadas. As pessoas que eu reputava equilibradas estão desequilibradas. E pessoas desequilibradas estão em desespero total. Então, a gente se furtar esse auxílio, né? Os outros templos estão abertos, só nós não, né? Abrir quando tiver na baixa dos ciclos de pandemia, seguindo os protocolos, gente. Por que não fazer isso? Por que não acolher? E é talvez por isso, Sérgio, que esteja vendo essa reação de saída das coisas online. As pessoas estão reagindo, tipo assim, já que vocês não abrem mais nada, então tá, eu não vou ver nada, não cansei de ver online isso, né? E é diferente se você ver online sabendo que está sendo feito num lugar físico. Por exemplo, a gente fazer uma palestra, eu daqui da minha casa para o meu centro, é diferente de eu ir para o meu centro e transmitir de lá. Tem algo diferente. As pessoas sentem que eu estou naquele lugar que para elas tem uma referência emocional, simbólica, significativa. Mesmo que no lugar de ter 700 pessoas, como é costume ter, tenha, sei lá, 100, 150 super espacejadas no auditório, sabe? E que a gente entre por um lugar e saia por outro, e que água fluidificada não seja entregue porque a gente tem medo de tirar a máscara e tal. Mas é a sensação de que a gente está vendo o outro, porque as pessoas vão para o shopping, as pessoas vão para o supermercado, que é muito mais contaminante do que um centro espírita, as pessoas vão para uma farmácia, que é ainda muito mais contaminante do que uma instituição. Eu pego o elevador, que é um dos lugares mais contagiosos do mundo, todo dia aqui, e eu não posso ir para uma instituição espírita para ouvir uma palestra ao vivo, para alguém olhar para mim assim, sabe, e fazer assim, né? Ou pelo menos aquele toquinho está valendo, assim, aquele toquinho está valendo como gesto de carinho. Eu acredito que a gente vai voltar muito, muito ansiosos e eu estou com um acúmulo de abraços. Então, que se preparem as costelas de vocês quando eu os encontrar, porque eu estou acumulado aqui. Eu não tô deixando poupar, estou poupando, mas estou acumulando na conta, igual a cartão quando você paga o mínimo, tá? Então, aí eu vou fazer uma coisa apertada. Com relação Vai lá, com relação à obra do Divaldo, eu preferia dizer o seguinte, que o nosso senso crítico é fundamental ao analisar qualquer obra espírita. E que nós não somos um movimento de santificação de homens. Porque o nosso modelo e guia é Jesus. Né? Nós temos a capacidade de discernimento. Por exemplo, de observar que nenhuma obra de Chico
existe temática política, embora ele tivesse também escrito e psicografado em plena ditadura, né? Ele pode ter, Chico, emitido alguma opinião ou outra, que a gente viu ali, algum outro trecho, mas muito leve. Mas nunca na psicografia de Chico apresentou-se teses defendendo coisas que alguém do mundo político estava falando. Eu acho que seria essa a única observação que eu faria, para a gente, com o senso crítico de cada um ter, se perceber que se a gente encontra isso, a gente talvez precise pensar, né, sobre o conteúdo do que está ali posto. É interessante a tua colocação, porque essa é uma recomendação de Kardec, né? Que a gente Exato. tem que ter esse discernimento do conteúdo, independente da autoria, e também de que, mesmo na mediunidade, por mais evoluída que tenha, tem sempre traços importantes de influência do próprio médium, né? Então, acho que sim, acho que é uma reflexão importante de que no momento de polarização política tão intensa, tomar posições políticas de qualquer modo, nesse sentido, nesse viés, é uma atitude assim bastante delicada, não? E fiquei pensando, Rossandro, uma outra coisa que também vem na reflexão aqui, em relação ao que tu fala sobre essa questão das casas espíritas, uma pergunta que também já está embutida nisso. Será que nós espíritas não nos fomos apresentados por um medo que a gente estava negando, que é o medo da morte? Será que nós espíritas não estamos com mais medo da morte do que os outros? A gente achava que não tinha, a gente não achava que tinha medo nenhum, de que a morte, a vida continua, o nosso tempo é ilimitado, a gente tem assim uma vida eterna pela frente, e de repente dá para perceber que se tem gente que está apavorada nesse meio, são os espíritas, né? Que tem gente assustada nesse meio, são os espíritas. Espíritas que estavam de vanguarda, que se socaram dentro de casa, não querem sair de jeito nenhum. Me dá uma sensação, não sei se tu está com essa impressão, mas eu tenho a impressão que para nós espíritas a gente ficou sabendo de uma coisa que a gente não sabia, que a gente morre. Inclusive nós espíritas morremos também. Com certeza. E de morte morrida do mesmo jeito que qualquer pessoa. Que a morte existe. E que aquilo que o Chico Xavier, quando falava lá no medo que ele estava no avião que ia cair, era real, não era deboche. Aquilo ali era medo mesmo. É verdade. Embora de toda a mediunidade. Então, alguma coisa sobre esse caminho, é interessante a gente refletir também. Gostaria de te ouvir. Eu acho que sim, que você disse assim, de forma humorada, uma grande verdade, né? Primeiro que aquele evento lá com o Chico Xavier no avião não foi uma piada, foi uma verdade. E é muito natural que Emmanuel não tivesse com medo, afinal ele estava sem corpo ali, o avião caiu, ele continuou flutuando, mas Chico estava encarnado, eu me solidarizo a Chico neste particular, né? Eu que já passei por algumas turbulências punks em voos, eu estava antes da pandemia em quase 75 voos mensais, então eu vivia em preces, né? Cada decolagem e pouso e cada turbulências que a gente fica, ou então ali em Guarulhos esperando teto para pousar, ou então fila de avião para pousar. Então a gente fica ali, né? Naquela, olhe, eu não estou nas suas mãos, né? A gente sempre está nas mãos de Deus, né? Mas realmente se explicitou um medo da morte. Claro, tem um outro componente demográfico aí, Sérgio, e isso denuncia também o envelhecimento do público das casas espíritas, né? Muitas pessoas é do grupo de risco, então, assim, a gente também viu e isso mostrou também, cadê os jovens, tá? Cadê a galera? Eles existem, tá? Tem influenciadores espíritas na internet que tem 150 mil seguidores no Instagram, e são jovens, e por que a gente não vê esse povo na casa espírita? A gente não está conseguindo se comunicar com eles, não está conseguindo falar. Eu não estou mandando aqui ninguém fazer TikTok na palestra, não. Mas a gente tem que entender que tem que se comunicar entre as gerações. Vai gerar um fosso de comunicação tão grande assim, que não haja mais uma identificação. Eu não preciso o tempo inteiro tentar... Jesus não fazia um esforço imenso de se fazer entender, né? Eu usava todos os recursos disponíveis na época, subir no monte, né? Ficar num barco para ser visto na praia, era mais ou menos hoje tentar usar o que a gente pode para chegar mais longe, para atingir mais pessoas, usar parábolas e para os discípulos conseguir dizer de forma mais profunda algumas coisas. Acho que a gente precisa pensar sobre isso, mas o medo a gente sentiu muito forte, as pessoas com um certo pânico, né? Mas é engraçado, essas pessoas com pânico, elas foram para os supermercados e elas foram para as farmácias.
E elas têm saído para outras coisas, sabe? Talvez elas achem que porque no centro espírita tem desencarnado, esquecem que também tem em todo canto, seja mais arriscado. Eu não sei o que passa. É motivo da gente fazer um estudo, depois fazer uma pesquisa. O que fez com que você não quisesse vir à casa espírita durante a pandemia? Você foi ao supermercado? Você foi à farmácia? Eu fui. Por que não foi à casa espírita? E a gente talvez consiga, com uma boa pesquisa, qual e quantitativa, entender um pouquinho o que está passando na cabeça da galera. Qual é a tua reflexão sobre a redução do público espírita online? Eu primeiro, as pessoas não, o movimento espírita, ele não conseguiu se comunicar ainda de forma correta no mundo online. É uma outra linguagem. Não dá para fazer uma palestra do centro espírita na internet. Porque as pessoas também elas vão pela experiência. Você sabe, eu fui numa instituição assim, olha só. E a pessoa fez a prece assim: fechem os olhos, fiquem tranquilos que nada de extraordinário vai acontecer. Eu sei que a pessoa que diz isso no centro espírita está querendo dizer aqui, aqui não tem assombração, não tem não sei o que lá, não tem nenhum ritual estranho e tal. Mas, no fundo, tudo que a gente busca na fé é o extraordinário. Porque o ordinário já não nos convence mais. O ordinário já não nos aquece mais o coração, sabe? E em busca até também compreensível, né, de cuidado com a mediunidade, já não há uma comunicação de uma mensagem bonita, sabe? Ficou muito pasteurizado e começou a haver um Ctrl-C, Ctrl-V das casas, em busca também de uma justa preocupação com a pureza doutrinária, se tirou as idiosincrasias e particularidades das casas espíritas e em algum momento parece um fast food. Você chega, tem uma prece, alguém tem uma mensagem na entrada, tem uma prece, lê-se uma mensagem anterior, com sempre uma pessoa que fala antes, depois vem um palestrante, termina, faz a prece, passa coletivo individual, água frutificada e vai-se embora. Virou um piloto automático, não há mais acolhimento, não há mais reconhecimento uns dos outros, sabe? Não há mais como é que você está, realmente uma preocupação. A gente não consegue acolher. E a gente sente que isso vai impactar nessa volta, Sérgio. Porque muita gente vai voltar tão decepcionado que, sabe, talvez não volte mais. E não adianta vir com aquele discurso, não, nós somos pela qualidade, não pela quantidade. Não, a mensagem tem que consolar o máximo de corações possíveis. Nós não podemos ser egoístas ou irresponsáveis de ter um tesouro tão grande, tão consolador, e por inépcia, por preguiça, sabe, por irresponsabilidade, não deixar as outras pessoas acessarem uma resposta tão transformadora como é para a nossa vida, né? Então, assim, a gente tem um compromisso. Você sabe, eu posso dizer que seja testemunho. Quando eu comecei a ir para as redes sociais e para a TV, muita gente me criticou, inclusive na AME. E Sérgio, com muita coragem, colocou lá assim, num determinado momento: Rossandro, muito feliz por você, desse momento que você ganha visibilidade, porque eu sei que não é fácil pregar o evangelho nas entrelinhas. E todo mundo calou, né? Então, assim, a gente tem que olhar para alguém que está fazendo um trabalho e que está numa luta danada para o ego não atropelar você mesmo e você focar na missão e não no ego, como alguém que deve se receber preces, oração. Vai lá, meu irmão, estamos com você, tal, né? Porque você é um de nós. Porque o cara não é você, o cara é Jesus. Nós somos componentes de um grande processo maior do que nós mesmos. Então, existe muita coisa que a gente precisa revisitar. Eu acho que a gente também tem essa força, essa coragem de dizer sobre isso, falar sobre isso, compreender isso. E nos convidarmos uns aos outros para se revisitar, repensar, né? Eu fiz um encontro eu fiz um encontro desse com jovens do Movimento Espírita Online. E uma jovem me disse assim: Rossandro, a coisa que eu mais canso na casa espírita é ouvir dizer assim: você é o nosso futuro, quando eu me convido um tempo inteiro para ser o presente da casa espírita, e nunca me permitem ser. E aí eu fico sem voz, sem vez, eu sou jovem demais para falar, né? Então, eu nunca treino, porque nunca me deixam falar. E eu vou falar quando? Eu vou treinar fora para finalmente vir aqui, né? Então, às vezes, a pessoa passou por um problema
E se ela disser que está com problema, como assim você está obsediado? Aí ela vai buscar ajuda noutra casa espírita. Eu acho isso estranhíssimo. É como se meu filho adoecesse e fosse pedir ajuda ao vizinho. Porque se ele dissesse a mim que está doente, eu ia puni-lo. E embora numa mediúnica o que mais os espíritos dizem, eu vou destruir vocês e dividir, a gente escuta isso e deixa acontecer. É incrível. É incrível. Vão derrubando um a um. Não, não volta mais, porque você ficou doente e tal, então não volta mais para a reunião mediúnica, não volta mais para fazer palestra, não volta mais. Então ninguém pode cair, ninguém pode falir, então você não pode, você tem que fingir que está sempre evoluído, que está sempre bem, que nunca está mal. E aí a gente vai criando um farisaísmo revisitado, lamentável, né? Enfim, você está me provocando, eu estou dizendo. Depois vai vir a rebordosa aí do povo me criticando. Não vem, não vem. Aqui todo mundo gosta muito de ti, fica tranquilo. Tem uma coisa interessante que eu estava pensando, porque claro que eu sei muito bem do que você está falando, no que se refere a essa difícil tarefa que é poder saber até que ponto está conseguindo fazer um trabalho sintonizado com o ideal espírita, dentro de uma proposta de simplicidade, de ligação com as virtudes, de ser um protagonista, não como uma pessoa que está lá para aparecer, mas para poder veicular um pensamento superior. E tu sabe disso, que tu tem a minha admiração de muito tempo e a minha preocupação desde muito tempo, de um receio permanente de que tu em algum momento tropece nessa difícil estrada, assim, né, que é conseguir se manter, porque a gente assiste tanta coisa, a gente vê tanta gente que a gente achava que não ia patinar e patina, e fica mais impressionado de ver como o público que fica na volta é cego para enxergar esse tipo de coisa, né? Demais. Isso me impressiona muito, assim. Então eu acho que essa é eu acho que é de muita coragem conseguir se propor, estar numa vitrine tão grande, tão ampla, e ao mesmo tempo conseguir se manter sintonizado com aquilo que é a seiva, né, alimentadora do propósito. Então, acho que continua o desafio, né, Rossandro, aí de conseguir manter esta passada respeitando o tamanho da perna. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque outra coisa é muito difícil, né? Eu sempre peço a Deus que... Eu já teve um momento na minha vida que eu pedi para ele não iniciar um processo que eu sabia que era irreversível, assim, eu disse assim, me dá mais um tempo, eu preciso de mais tempo para me preparar. Agora, talvez, eu me perca. E ele me deu um tempo mesmo, de 10 anos, assim, sabe? Aí depois ele disse assim, agora não vai e te vira com o teu ego. E aí você vai e vai trabalhando. Mas chega um momento, eu vou fazer 50 anos esse ano, Sérgio. E é engraçado, eu lembro quando eu fiz 40, eu liguei para a Décio e disse, Décio, cara, foi tão legal, deu um clique na minha cabeça nos 40, tão bom, eles preparam de 50 é melhor ainda. Eu disse, alguma coisa tem que compensar essas rugas, né, meu amigo? Porque haja botox para poder segurar o negócio. Então tem que alguma coisa compensar. Ou seja, o fato de que a gente vai desenvolvendo, sabe aquilo ali, uma plena convicção. Você fica assim, você é um espírito eterno. Está aqui num compromisso temporário para um projeto de eternidade. Você vai deixar mais uma vez o temporal atrapalhar o teu projeto maior? Sabe? Toda vez que vem alguma coisa assim, roçando, cara, daqui a pouco tu tá desencarnado, tu vai ficar lá, ai meu Deus, por que eu fiz de novo, cara? Não dá. Cansei. Tipo, de novo, não dá. Então, sempre que vem, eu acho que essa consciência constante de que, de fato, nós somos eternos, e esse é um projeto temporário, né? Ele é relevante, mas ele é temporário, ele é circunstancial, ego-temporal, de um self cheio de compromissos, né? E aí, toda vez que o ego, beleza, você tem um papel, não te nego, eu sei do seu lugar, tal, né? Mas aqui é uma coisa maior. O projeto é maior que você e o projeto é maior que você. Então, se concentra nisso, vai fazendo o teu melhor, né? E, claro, conto com a colaboração, você sabe, né? Você tem espaço para me ligar e dizer assim, Rossandro, cara, tu viajou geral agora, tá? Pelo amor de Deus, baixa a bola aí. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio emocional e espiritual muito próxima e que tem abertura para mim dizer, sabe, Sérgio? Porque uma das coisas que eu sempre vi é que quando as pessoas se afastam da essência e do que é essencial, que são a nossa família e nossos relacionamentos próximos,
quando elas se encantam com esse novo mundo e passam a ter só esses novos amigos, elas perdem raiz e tombam rápido. É sempre assim. Então, o grande segredo é mantenha-se enraizado. Mantenha-se enraizado, que vai vir as tempestades. A copa pode subir enorme, contanto que a raiz seja correspondente. Está tudo tranquilo. Você vai suportar a demanda do tamanho dessa copa. Então, eu acho até que, inclusive, a própria pandemia foi um convite a se enraizar. Vai para casa, se enraiza, aprofunda, se reconecta com Deus, com você, com tua família, com tudo. Porque todo esse movimento externo aí, né, ele é muito secundário, perto de algo muito mais essencial. Então, esse norte acho que é essencial para a gente, de manter isso, né? E a minha sensação, tem uma coisa, de personalidade, sabe, Sérgio? Digamos assim, eu me desempolgo muito rápido. Tipo assim, ai, vai ser massa ir para tal canto fazer tal coisa. Mas chega lá, eu faço, tá beleza, consegui. Aí aquilo já não mais me enche os olhos, entendeu? Isso me ajuda muito no processo. E outra coisa que me ajuda muito foi ter tido uma infância muito difícil mesmo, assim, em vários aspectos, e que afetou muito minha autoestima. Então, a minha baixa autoestima foi profilática para mim, sabe? Até o sentimento de síndrome do impostor, para mim, foi profilático, porque no narcisismo é mais difícil. Você sabe como alguém que cuida da saúde, é muito mais fácil trabalhar alguém que se sente menor do que alguém que se acha maior, né? É muito mais fácil você subir alguém do que botar o ego para baixar a bola. Então, aí quando eu olho em retrospectiva, a gente percebe assim, todos os movimentos anteriores, eles foram essenciais, sabe? E todas as dores anteriores foram essenciais porque elas foram criando uma circunstância e preparando para uma coisa que aí você olha e faz, isso é, né? Eu estava contando para o meu sobrinho, né, adolescente, que eles querem tudo para amanhã, né? E eu dizendo para ele assim, tio, porque você hoje, como você vive tudo isso... Eu disse assim, você sabe que quando eu troquei o meu carro aquele carro que eu troquei por um Corolla usado, lembra? Eu passei 3 meses sem dormir porque eu ia trocar o carro por um Corolla. E hoje eu tenho um carro que é muito, muito mais... E eu não tive nenhum tipo de excitação para trocar os últimos 2 carros, porque para mim foi só uma escolha técnica. É mais seguro, tem mais circunstâncias e tal, mas você veja, muito rapidamente, eu dizendo para ele, aquilo que te enchia os olhos vai perdendo força. Eu penso muito, sabe quando a gente chega de uma viagem internacional e tem a lojinha do Free, o pessoal corre feito uns loucos para pegar bebida? E pega aqueles negócios, e a gente que não bebe olha assim e faz, que coisa estranha. Que euforia, né? A gente olha assim, aí às vezes no máximo termina lá e compra mais um perfuminho, né? E aí, com o tempo, você não quer mais comprar nem um perfume, nem um relógio, nem a roupa de mar. Você começa a se desinteressar por isso, sem criticar quem está interessado, porque você já passou por aquela fase, tá? Não é uma crítica a isso. É assim, um natural desapegar-se do material e porque ele, de fato, não satisfaz mais. E não é uma coisa forçada, tipo assim, não, eu tenho que ser super... Não, porque não funciona quando é forçado, né, você sabe. Você vai naturalmente percebendo que já não me enche mais nos olhos, aquilo não me satisfaz, e também as coisas, a visibilidade, sabe? Existe mais um senso muito grande de responsabilidade, de que eu diga algo que seja útil, que eu não confunda, que eu ajude a esclarecer, que eu venha para acrescentar e não para confundir. Muita oração de São Francisco mesmo. Que eu seja um instrumento da tua paz. Eu estava lembrando dela há pouco. É verdade. Bom, gente, ainda temos alguns minutos, ainda temos uns 15 minutinhos, e eu quero deixar vocês à vontade para quem quiser abrir o microfone, fazer algum questionamento, alguma pergunta para o Rossandro. Acho que é o momento da gente poder aproveitar. Eu gostaria, na verdade, de fazer um comentário que cai exatamente na fala do Rossandro sobre a questão da gente levar Jesus dentro de nós. Eu li um capítulo desse livro da Beth Barbieri, Isabeth Barbieri, que ela organizou junto com a Fergus, e muito interessante, quem fala é Tiane Salum.
E me lembrei da tua fala, cai bem exatamente nisso aqui, né, Rossandra? Hoje eu li, até me emocionei, porque eu sou pediatra, né, Rossandra? Aqui que a fala ela é gineco, né? E ela fala uma coisa bem interessante. Ela até coloca assim, ó, o fluxo de desencarnações é intenso, mas em contrapartida, o das encarnações também. Né? E aqui tem várias pediatras, aqui a Alessandra, a Raquel, que a gente faz muito plantão, ainda atende muitos bebês, realmente tem tido muito nascimento, não sei se mais, né, em maior quantidade do que antes da pandemia. Mas me chamou a atenção é que ela coloca de uma maneira tão legal, e coloca exatamente uma coisa assim, ela diz assim, de fato, a regeneração inicia dentro de nós. As muitas moradas descritas no Evangelho segundo o Espiritismo também nos apontam para as construções interiores. Apesar dos imensos desafios que nos cercam, as construções que edificamos dentro de nós constituem nossa verdadeira morada. E somos absolutamente capazes de convidar o entorno a desfrutar, mesmo que momentaneamente, da nossa paz. E ela coloca nomes fictícios num casal. Eu achei muito lindo isso. Ana e Gustavo, que ela colocou. Então, ela está atendendo parto, e ela conta que ela teve um desafio muito grande, que foi bem no pico da epidemia, diz que foi um horror, era muita gente, um tumulto, ela não estava ainda muito habituada a lidar com toda aquela urgência, não tinha mais aonde acomodar as gestantes, e ela chamou a atenção esse casal, né, que ela estava grávida, foi ganhar esse bebê, nome fictício, e eles fizeram muita oração, os dois. E ela conta de quanto comoveu a equipe, né? E eles faziam oração e eles estavam cantando uma música, levaram até músicas. Me lembrou de um paciente uns anos atrás, que até me chamou a atenção e marcou, que ele botou música, pediu se podia botar música no parto. Pode, por mim não tem problema nenhum. Então, eu fiquei pensando nisso, e eles ficaram, ele vivenciou tudo com ela, segurou na mão dela, rezaram muito, ouviram música, se emocionaram e oraram muito. E depois que nasceu o bebezinho deles, a equipe toda chorou, se comoveu. Aí eu fiquei pensando assim, no dito comum, transformar o limão numa limonada. Então, na verdade, a paz está dentro da gente. Mesmo naquela confusão, naquela tragédia, foi bem no início que ela faz um relato que ela teve uma dificuldade imensa de lidar com isso, e inclusive relatando o medo da própria morte, de se expor, estavam todos naquela situação, né? O pai teve Covid, depois recuperou, a mãe também. Então, ela conta toda essa história, eu fiquei pensando assim, em várias e várias situações, de como a gente pode lidar com isso, sendo que a gente possa ter essa paz de dentro. Então, a paz está dentro da gente, né? Essa construção, né? Eu acho que é uma coisa até para a gente refletir, né? Gostaria até de ver a tua opinião sobre isso, porque, assim, é complicado no ambiente tumultuado, né, Rossandro? A equipe mesmo com muito medo, inclusive da morte, né? E a Vera conseguir lidar com tudo isso. A Vera traz uma questão que eu acho que a gente não chegou a tocar muito, mas que é assim, o uso da oração e dos recursos de socorro espiritual num momento como esse, né, Rossandro? Você sabe que assim, a paz só vem quando a gente se entrega a Deus. Não tem, o mundo não consegue oferecer isso. Não consegue. Ele oferece estabilidade financeira, sensação de estabilidade quando passa no concurso, mas paz. Paz é uma entrega ao Pai. E essa entrega ao Pai, ela é muito interessante porque, assim, aconteceu comigo o seguinte, eu tenho parentes de várias religiões. Minha cunhada, ela é uma missionária evangélica, uma pastora, e muito querida, vive aqui em casa, a gente se dá muito bem, né? E ela ora com aquele fervor e tal, e eu sou muito econômico na oração. Geralmente, eu faço, Pai, bom dia, me abençoa a minha, a Janine, a família, que tudo que eu vou fazer dê certo. Aí, quando eu quero fazer uma consulta, eu estou pensando nisso, se você achar que é legal, me dá um sinal bem claro, porque eu não consigo ler coisas muito metafóricas, então eu sempre digo assim, não, uma coisa bem objetiva, tal, assim, para poder saber se eu devo ou não devo, tá, fazer isso aqui e tal. E aí, só que naquele dia eu via ela com tanta intensidade ali, né, fazendo aquela coisa toda,
E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que ele me escuta? Porque Janine acorda, fica quase 15 minutos em oração, né? E eu levanto, eu faço 30 segundos de oração, né? Será que ele me escuta? E aí foi muito engraçado. Minha cunhada, ela vai dizer, dentro do espectro de compreensão dela, e eu respeito profundamente, que o Espírito Santo falou com ela, né? E aí ela estava em casa, ela manda um WhatsApp para mim. Cunhado, bom dia, bom dia. Olha, o Espírito Santo acabou de me dizer que aquilo que você perguntou ontem à noite na sua cabeça, aí eu, ele lhe escuta exatamente como você fala. Continue falando com ele do seu jeito, que Deus te escuta. Aí eu, obrigado, cunhado. Ela perguntou o que foi, aí eu expliquei para ela, né? Nesse mesmo dia, meu irmão veio com meu sobrinho, Davi, que deu esse nome Gratidão para mim, meu sobrinho, tem 4 anos. Deus presente de aniversário. E ele ainda estava com 3 na época, falando daquele jeito que você entende umas palavras e os pais têm que traduzir outras, né? E eu disse, olha, meu irmão está traduzindo o meu sobrinho provavelmente como Deus me traduz. E ele faz um esforço de me compreender. E eu lembrei de Davi, eu sei que tu me sondas e me conhece, porque até quando falta palavras, ainda mais quando eu tenho a palavra, né? Então, quando falta palavras, ele conhece. E com isso eu quero dizer o seguinte, é da forma como você quiser entrar em contato com Deus. Ele é um pai que vai traduzir, interpretar os filhos que tem, porque nos conhece intimamente. Não importa se são 30 segundos ou 15 30 minutos. segundos ou meia hora, se vai fazer uma meditação no acho de passar 2 horas em estado de concentração absoluta, é que o contato do filho com o Criador, ele acontece. E é exatamente quando a gente se desespera, tem medo, ai meu Deus, e não sei o quê, e é muito humano isso, e numa hora que a gente para e faz assim, peraí, calma, calma. É tudo secundário. Se você tiver desencarnar mesmo, cara, você é eterno, então vai lá e, sabe? Então, assim, é um sentimento de... Geralmente, quando eu paro e me acalmo, é quando eu consigo, o que Emmanuel nos convida a ter, né? É o estado de prece. Eu considero muito assim, sabe quando você está sentindo que seu cabelo está bem legal, e você fala assim, era bom que ficasse desse jeito, para não ter que cortar, porque de vez em quando dá errado. Né? Fica assim, tá, congela, né? Nesse ponto tá bom. Quando a gente está num dia bom, doutor Ivênia, que a gente está pleno, que a gente está leve, que a gente não é indiferente, acolhe com muita tranquilidade, consola, não se deixa abalar pelo externo, a gente faz assim, congela, quero ficar assim. Né? Mas a vida é real e de viés, como diz Caetano Veloso, e aí a gente oscila. E o processo evolutivo e a maturidade emocional vai diminuindo os picos de oscilação. Em termos de profundidade com que a gente oscila e de intensidade, até que a gente chega naquilo que parece a morte, né? Que é a linha, e no fundo é o equilíbrio. Que você não é mais você não sofre mais interferência desse externo que é, na verdade, uma grande ilusão, Maia, a grande ilusão da matéria. A gente tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente tem isso do ponto de vista do conceito muito claro. E a nossa busca é que cada vez mais a nossa experiência pessoal seja baseada naquilo que a gente já entende como verdade. Bom, Rossandro, a gente sabe que o Rossandro tem muitas ocupações, já estamos com quase 1h30 aqui, e a gente quer te agradecer, Rossandro, né, por este momento tão especial, primeiro de reencontro, né, e segundo de poder te ter de novo aqui na AME Pelotas, né, porque da vez anterior, que foi presencial, tu fizesse essa atividade lá no Hospital Espírita e aqui na sede da AME, quando nós estávamos na Liga Espírita, foi muito, muito, muito rico. E era numa época que tu não estava tão famoso ainda, né? Já pensou se a gente resolvesse te trazer hoje a Pelotas? Não ia ter lugar para te colocar. E nós estamos aqui novamente num público bastante íntimo e onde a gente pode transitar ideias e te aproveitar de um jeito tão especial. Tomara que a gente possa contar contigo de outras vezes. Tu gostou? Claro, A gente vai poder alegria, claro. chamar e poder trocar, assim como a Irvênia, né? Tu viu que o nosso grupo está ficando um grupo de reencontros, não é? Então, a gente quer te agradecer imensamente, né, pela oportunidade aí e te desejar que na tua tarefa, que certamente está
bem no início, ela possa ser, assim como tu falasse na imagem tão bem bonita, né? De enraizamento cada vez maior, para que essa copa possa ser cada vez mais aberta e ampla para amparar e oferecer sombra, flores, frutos e sombras abundantes para nos dar esse sossego no caminho para todas as pessoas que te encontram. Tá bem, meu amigo? Ô, meu amigo, eu que agradeço. Segue os Agradeço conselhos da Janine. Mando sim. Agradeço demais. E vou fazer igual Arnold Schwarzenegger em De Volta para o Futuro. I will be back. Eu voltarei aí presencialmente nesta casa, nesta lareira, para comer um churrasco com você, dar aquele abraço que está acumulado. Bota uma cinta para poder apertar as suas costelas aguentarem. Vai ser uma alegria a gente se reencontrar. Nos próximos, assim que tiver um novo evento aí de AME, a gente vai ter a alegria de estar junto. Além do evento, quando a gente sai para conversar e vai jantar ou vai almoçar e trocar conversa e brincar um com o outro. A gente, na verdade, é um monte de adolescente, gente. Quando a gente está junto, é um bando de adolescente da turma do fundão. Sabe aquele da turma do fundão que é bagunceiro? É a gente junto. E aí a espiritualidade, sabendo do pedido que era reencarnar tudo na minha cidade, espalhou pelo Brasil, porque senão não ia funcionar. Então vamos pegar essa galerinha e espalhar aí para eles se encontrarem adultos, porque se botar na mesma sala de aula não assiste nada, não faz nada. Então, eu que agradeço, Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho. Doutor Ivênia, é sempre uma alegria imensa, imensa, imensa. Você que é uma referência não porque é uma decana, né? Mas pelo encantamento que provoca na nossa vida, por tudo que você faz, mas sobretudo por tudo que você é. Que Deus te abençoe ricamente, porque você é um norte luminoso na nossa AME, você sabe disso. Sérgio, meu querido, Janine, vocês são do meu coração, sabem demais. E, gente, a gente não se conhece intimamente, mas a gente compartilha algo tão, tão grande na nossa vida que a gente é íntimo, tá? Que é essa doutrina luminosa. Queria aproveitar e te agradecer, claro, mais uma vez, como o Sérgio comentou, ficamos muito felizes, AME Pelotas te agradece com muito carinho toda a tua fala, agradecer a coordenação do Sérgio, né? A presença da doutora Irvênia, nós temos duas pessoas que entraram novamente no grupo ali, que entraram no grupo pela primeira vez, o Ronaldo da Silva, sejam bem-vindos, né? Eu não consegui falar no início, já estava tendo a fala do Rossandro. Tá? Agradecer a presença de todos vocês que calorosamente vieram e contribuíram com essa apresentação. Muito obrigado mais uma vez, viu, Rossandro? Espero que tenham outras. Com certeza, nós vamos te convidar outras vezes, tá? E eu gostaria, para encerrar essa noite, que o Sérgio, então, fizesse uma oração para nós encerrarmos essa atividade. Vamos, então, orar. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver trevas, que levemos a luz. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, que possamos levar a esperança. Onde houver tristezas, que levemos alegria. E finalmente, outra vez, onde houver as trevas dos entendimentos e dos desentendimentos, sobretudo, dos períodos confusos, possamos levar efetivamente a luz. Ó Mestre, fazei com que a gente procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo para as coisas do mundo, do narcisismo, do nosso ego, das aparências, da superficialidade da vida, que nós nascemos
para a vida eterna, dos valores essenciais e daquilo que importa na nossa caminhada. Abençoa-nos o passo, protege-nos o caminho, e que a grande oração da nossa vida seja o serviço constante de amor ao próximo e a nós mesmos. Que a tua paz infinita nos dispense nesse momento com um profundo sentimento de gratidão, a gratidão pela vida e por essa oportunidade dessa bendita festa de luz que tivemos na noite de hoje. Muita paz no coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Essa noite foi muito quente hoje, viu, Rossandro? Tu conseguiu aquecer bastante. Passou até o frio. Era grande, né? Obrigada, gratidão. Isso aí. A alegria é minha, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Sempre uma alegria estar com vocês. Não vejo a hora de nos reencontrarmos ao vivo e a cores em 3D. Mas vamos te chamar de novo depois, viu, Rossandro? Estava muito bom. Vai ter que ter o repeteco depois. Tá joia. Um beijo, gente. Beijo bem grande. Boa noite, pessoal. Beijo, doutora Irene.